Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito de controle do relé da embreagem AC alto. O que isso significa? Este é um código genérico de problemas de diagnóstico, DTC, e se aplica a muitos veículos OBDI 1996 mais recente. Isso pode incluir, entre outros, veículos da GM, Chrysler, Chevrolet, Dodge, Jeep, Cadillac, Ford, Ram, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. O código de falha P0647 OBDI está associado ao circuito de controle do relé da embreagem do ar-condicionado AC, quando o módulo de controle do trem de força PCM ou um dos outros módulos de controle de suporte detectar sinais impróprios no circuito elétrico de controle do relé de embreagem de AC. O código P0647 será definido com base no veículo e no mau funcionamento específico. Este código pode ser definido até 8 vezes antes que a luz de verificação do motor acenda. O objetivo do circuito de controle do relé da embreagem de AC é controlar a operação do ar-condicionado. Isso é feito fornecendo energia à embreagem do AC para engatar o compressor do AC. Com base no veículo específico, esse circuito pode ser muito complexo e incluir vários módulos de controle. O código P0647 definido pelo PCM quando ele detecta uma condição de voltagem muito alta no circuito de controle do relé do ar-condicionado. Qual é a gravidade deste DTC? A severidade desse código pode variar de apenas uma luz do mecanismo de verificação iluminada, com o ar-condicionado funcionando bem, ou funcionando mal ou não funciona. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema do P0647 podem incluir o C funcionando mal, o C não funciona de todo. Verifique a luz do mecanismo acesa. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código P0647 podem incluir relé da embreagem de AC com defeito, embreagem de AC com defeito, correia de aterramento do módulo de controle defeituoso, módulo de controle com defeito, fusível queimado ou link passível de fusível, se aplicável, conector corroído ou danificado, sistema de AC com pouca ou muita manutenção, fiação defeituosa ou danificada, compressor de AC com defeito, PCM com defeito. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0647? A primeira etapa no processo de solução de problemas para qualquer mau funcionamento é pesquisar os boletins de serviço técnico TSBS para o veículo específico por ano, modelo e usina. Em algumas circunstâncias, isso pode economizar muito tempo a longo prazo, apontando você na direção certa. A segunda etapa é uma inspeção visual completa para verificar se há defeitos óbvios na fiação associada, como raspagem, fricção, fios desencapados ou pontos de queimadura. A seguir, verifique os conectores e conexões quanto à segurança, corrosão e pinos danificados. Esse processo deve incluir todos os conectores de fiação e conexões com os componentes, incluindo módulos de controle e faixas de aterramento. Esse circuito pode ser muito complexo e incluir vários relés, links com capacidade de fusível e fusíveis em algumas circunstâncias. Etapas avançadas. As etapas avançadas tornam-se muito específicas do veículo e requerem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão. Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo. Os requisitos de tensão serão muito baseados no ano e modelo específicos do veículo. Verificações de voltagem. O processo de verificação de voltagem para este circuito requer diretrizes de solução de problemas específicas e na sequência correta. O equipamento opcional no automóvel envolvido determinará os requisitos de solução de problemas. Mais opções e equipamentos afetam o número de módulos de controle envolvidos no processo de solução de problemas. Consulte a lista de possíveis módulos de controle de suporte listados acima. Se esse processo identificar a ausência de uma fonte de energia ou terra, pode ser necessário um teste de continuidade para verificar a integridade da fiação, dos módulos de controle e de outros componentes. Todas as tiras de aterramento do módulo de controle podem precisar ser incluídas neste processo. Os testes de continuidade devem sempre ser realizados com a energia removida do circuito e as leituras normais de fiação e conexões devem ter 0 ohm de resistência, a menos que especificado de outra forma pelos dados técnicos. Resistência ou ausência de continuidade
seja uma indicação de fiação defeituosa que está aberta ou em curto e deve ser reparada ou substituída. Quais são alguns reparos comuns para esse código? Substituindo o relé da embreagem do A, C. Substituindo o fusível queimado ou o link passível de fusível, se aplicável, limpando a corrosão dos conectores, evacue e recarregue o sistema de A, C. Reparando ou substituindo a fiação, reparando ou substituindo as faixas de aterramento, substituindo o módulo de controle, substituindo a embreagem do A, C. Substituindo o compressor do A, C. Piscando ou substituindo o PCM. Erros comuns podem incluir: o erro mais comum ao diagnosticar o código P0647 é diagnosticar incorretamente os sintomas e códigos. Isso é devido à complexidade envolvida. Substituir os componentes do ar-condicionado quando a fiação danificada, as tiras de aterramento ou outro componente são o problema é muito comum neste código. Felizmente, as informações neste artigo foram úteis para indicar a direção certa para corrigir o problema com o código de falha do circuito de controle do relé da embreagem de A, C. Este artigo é estritamente informativo e os dados técnicos e boletins de serviço específicos para seu veículo sempre devem ter prioridade.